Com notícias do esporte, Vinícius Calado tá chegando, grande abraço, bom dia! É isso, Maílson, um abraço a você, um abraço também a Thaís, a todos que estão conosco nesta terça-feira, e a péssima fase do esporte parece não ter fim, e até agora não terminou. Leão, ontem à noite, fora de casa, diante do Juventude, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, conheceu mais um resultado negativo na competição, a 9ª derrota do Sport em 12 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, 12 jogos, 3 empates e 9 derrotas. O Sport perdeu para o Juventude, que até o início da partida era o vice-lanterna, dono da pior defesa da competição. O Sport não conseguiu marcar nenhum gol no Juventude e ainda sofreu 2, a lei do ex em ação. Gilberto marcou 2 vezes, o primeiro aos 12 minutos da etapa inicial, depois do passe do cruzamento do Reginaldo, gol de cabeça do Gilberto, e no segundo tempo, assistência do Gabriel Talhari, aos 5 minutos da segunda etapa. Gilberto aproveitou uma falha do zagueiro Chico, cara a cara com Gabriel Vasconcelos, que estreou com a camisa do Sport. Gilberto fuzilou, deu números finais à partida, 2-0 para o Juventude, o Sport ainda mais afundado na lanterna da Série A. Leão, que já tem o seu próximo compromisso definido, domingo em casa, 5h30 da tarde, recebe o atual campeão brasileiro da Libertadores, a equipe do Botafogo. Ontem o técnico Daniel Paulista modificou a equipe titular diante do Juventude. O Sport entrou em campo com o estreante Gabriel Vasconcelos no gol, torcedor na bronca com o primeiro gol sofrido do Sport. Na visão do torcedor, era uma bola defensável. Na lateral direita, Matheus Alexandre foi o escolhido para a vaga de Hereda, que está tratando uma pubalgia. Na zaga, a manutenção de Thierry Chico. Na esquerda, Igor Cariús. Durante o jogo, Cariús saiu para a entrada de Romarinho. Meio campo, Rivera, ao lado de Zé Lucas, que depois saiu para a estreia de Pedro Augusto. Sérgio Oliveira, que deu lugar a Rodrigo Atêncio. Lucas Lima, no ataque Barleta, que saiu para a entrada de Jefinho, e Paciência, que foi substituído ainda no intervalo para a estreia de Kevson, lateral esquerdo. Do lado do Juventude, Cláudio Tencati mandou a campo Gustavo, Reginaldo, Wilker Angel, Marcos Paulo, Marcelo Hermes, Hudson, depois Kaique, Mandaca, depois Alan Ruschel, Batalha, depois saiu para a entrada de Giovani. Gilberto, autor dos 2 gols, deixou o campo para a entrada de Matheus Babi, e Gabriel Talhari deu vaga para o experientíssimo Nenê, que no próximo dia 19 de julho vai completar nada mais nada menos do que 44 anos, segue atuando profissionalmente e na Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport, que conheceu a sua 15ª partida consecutiva sem saber o que é vencer. O Leão não sai de campo com os 3 pontos desde o dia 22 de março. Vai se completar agora 4 meses que o Sport não vence. O último resultado positivo foi diante da equipe do Retrô no jogo de ida do Campeonato Pernambucano. Na volta, na ilha, o Leão foi derrotado pela Fênix e só conquistou o título pernambucano na disputa por pênaltis. O Leão, que tem para a próxima partida a expectativa de estreias, ou de pelo menos atletas, reforços ficarem à disposição. Derek Lacerda foi oficializado como reforço no dia de ontem, chega por empréstimo até o final da temporada 2025, cedido pelo Cuiabá. Cuiabá, que recebe Carlos Alberto, atacante rubro-negro, tem vínculo com o Sport até 2028, mas foi cedido ao Dourado por empréstimo, assim como o Derek, mesmo período até o final de 2025. Derek já foi, inclusive, regularizado e pode estrear, ou pelo menos está à disposição do técnico Daniel Paulista para o jogo de domingo contra o Botafogo. O outro nome é de Inácio Ramírez, atacante uruguaio, que foi oficializado pelo Sport antes mesmo do Derek Lacerda, mas ainda não está regularizado. O Sport podendo ganhar opções para o setor ofensivo. Leão, que ainda trata e busca no mercado reforços, principalmente para a zaga e ainda para o setor ofensivo. Para o setor ofensivo, Mateuzinho, jogador que estava no Santa Clara de Portugal, já está na capital pernambucana e está nos últimos trâmites burocráticos para ser oficializado como reforço leonino para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport, que tem 26 jogos restando para o término da disputa da Série A de 2025, cada vez fica mais complicado para se manter na elite. 26 jogos, o Sport tendo que vencer 14 desses 26 pelo menos para se manter na Série A. Até agora, o Leão não venceu nenhuma partida. Bem, nada mais a declarar, senão dizer que o Sport ainda mais afundado, Thaís.
Olha, Mailson, a gente pode dizer que esse desempenho do esporte está muito mostrando realmente o que foi feito por essa diretoria. O que na realidade foi de planejamento, a falta dele. A gente fala isso porque eu penso que hoje o problema do esporte deixou de ser fase há muito tempo. Deixou de ser realmente aquilo que a gente pensava de uma hora vai se recuperar. O esporte vive um mundo de ilusão, onde acaba soando, falando em entrevistas, em coletivas, que não abriu mão da Série A, que vai melhorar, que vai buscar reforços, mas vive apenas de promessas. Não consegue colocar isso em prática. Eu tenho pra mim que o esporte poderia mudar o time inteiro por completo, da parte técnica ao centroavante, do goleiro até o centroavante, que não iria mudar em nada. Não iria mudar. O esporte hoje não só tem um time fraco, como tudo que foi construído nessa temporada do esporte foi de uma maneira muito frágil. Foi de um time que não assusta ninguém. Isso aí é realmente um mau desempenho da diretoria. Uma diretoria que não teve a competência para fazer o básico, que foi quando o esporte subiu para a Série A reorganização a partir disso. Acabou entrando de salto alto. Eu acho que foi isso que aconteceu. A gente procura explicações para entender de fato o que está acontecendo. É difícil pensar o que é que de fato está acontecendo. Todo dia a gente chega aqui com novas informações, pensando que o esporte pode se recuperar, pensando que o Daniel Paulista pode vir ajudar, mas isso passa longe de ser um problema do Daniel Paulista ou algo que ele consiga resolver. Isso foi plantado muito antes dele. O que ele pode tentar fazer é organizar um pouco mais a casa para não fazer partidas vexatórias. Perder sempre de goleada, conseguir uma vitória lá ou cá. Mas esse time do esporte não vingou e não vai vingar. Não vai. Isso aí é uma realidade. O esporte, esse desempenho diante do Juventude, e eu não pego só esse desempenho diante do Juventude, mas tantos outros, é de um time frágil. Um time que vai aceitando. E quando isso é levado pro vestiário, aí que complica mesmo, né? Porque a gente sabe o quanto o momento influencia dentro de campo. Então é algo realmente muito complicado e que só mostra realmente essa fragilidade construída e que foi passado por debaixo do tapete há muito tempo no Leão. Ótima manhã de terça-feira. Não tão boa assim para a torcida do esporte, porque ontem, depois de muito tempo com treinos, preparação, treinador novo, o esporte não evoluiu em absolutamente nada. 2-0 para o time do Juventude, mas pior do que isso, apesar do resultado ter sido horrível, porque o esporte pegou o penúltimo colocado. O esporte é o último. Pegou o penúltimo. Não poderia ter uma oportunidade melhor para se redimir no campeonato. Mas, falando do jogo jogado, o esporte não evoluiu. Apresentou erros semelhantes ao que estava apresentando com o técnico Antônio Oliveira, que foi o último que comandou o esporte. Vamos lá. O esporte continua sendo um time que troca passes na entrada da área, vira de um lado, vira do outro, mas sempre procurando profundidade pelas laterais. Não chuta pro gol da entrada da área. É inacreditável. E não é só o Lucas Lima, não. A gente falava muito do Lucas, né, que acontecia, que era uma característica muito do Lucas Lima. Não foi só com ele. Outros atletas, Rodrigo Atencio entrou bem. Rodrigo Atencio se movimentou muito, quebrou linha, partiu para driblar. Foi interessante, mas só deu um chute. Já foi, faltando 1 minuto e meio, mais ou menos, uma bola perto da linha de fundo, que ele consegue se livrar lá, se desvencilhar do zagueiro, dá um chute cruzado para a defesa do goleiro, e na volta o Jefinho acabou isolando a bola no rebote do goleiro Gustavo do Juventude. Mas, no cômputo geral, na maioria das jogadas de ataque do esporte, o Leão não finaliza de fora da área, não tenta chute de média distância. É um negócio impressionante. É um erro que se repete. As laterais do esporte continuam completamente laterais que são vulneráveis. Matheus Alexandre, Hereda não jogou, né? Matheus Alexandre, de novo, não faz uma partida boa. Igor Cariús também não é o Igor Cariús que a gente já viu jogar no esporte em determinada oportunidade, para que vocês possam ver que diferença de divisão é muito importante. Precisa ser pesada quando vai se formar um elenco para sair da B e jogar uma primeira divisão. Aí entrou no decorrer da partida o Keivson, que até mostrou muita vontade, tá? Eu estava bem preocupado com ritmo de jogo.
Porque até então o atleta só tinha jogado 48 minutos no ano inteiro. Mas eis que ele entrou tentando acelerar o jogo pela esquerda, com vontade, com aceleração pelo menos. Tentando fazer um jogo mais propositivo. Não aquele jogo de toque lateral, não aquele jogo morno. Ele pegava na bola e tentava partir para cima. Mas, meio campo do Sport, pouquíssimo produtivo. Sérgio Oliveira, de novo, pouquíssimo inspirado. Pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo. A ponto de a gente ver o Zé Lucas sendo o cara para tentar fazer alguma coisa de criação. E não deveria ser. Lucas Lima, a bola fica muito no pé dele quando o Sport vai para o ataque. Tem que passar no pé do Lucas. Mas é como eu disse, falta a finalização. E aí foi a carreira toda do Lucas Lima dessa maneira. Não é só agora nessa passagem do Sport. Mas também para servir adversários que possam concluir. Também faltou muito isso. Gonçalo Paciência é um caso à parte. E aí eu já quero passar a falar do artilheiro do jogo de ontem, Gilberto. 2 gols do Gilberto para sacramentar a vitória do Juventude. Na hora que ele faz o segundo gol, eu disse, meu pai do céu, quanto foi o investimento em Gonçalo Paciência? Quanto foi o investimento em Pablo? E tá aí o Gilberto, resolvendo a história para o Juventude, nesse jogo, mas em outros também. Ah, mas o Gilberto já teve uma chance lá, meu irmão. Não deu certo. O que eu tô dizendo, não era para ser o Gilberto, não tô dizendo que tinha que ser o Gilberto. Mas tá vendo que existem jogadores? Vocês querem dizer que o Juventude tem mais poder de compra do que o Sport? Não. O Juventude não tem a camisa com a força do Sport. Não tem a camisa. O Juventude não é numa capital, que tem jogador que pesa isso, quer morar em capital. Estamos numa capital, o Juventude não é numa capital. O Sport tem mais grana, apesar de não ser dos maiores investimentos na Série A, mas é maior do que o do Juventude. O que eu quero dizer é que sim, é possível encontrar jogador qualificado, mesmo tendo um dos menores orçamentos do Campeonato Brasileiro. Se o Juventude achou, por que o Sport não poderia ter achado? Aí é onde é que a gente cai? Na capacidade de contratação da diretoria, que não teve até o presente momento. Não teve com os diretores anteriores, não teve nessa mini janela de 10 dias antes do Mundial, e agora a gente vai ter que esperar para ver o que é que acontece, né, a partir do momento que poderão se contratar jogadores na janela maior. É uma janela que vai ser, inclusive, né, mais duradoura, para que as diretorias, em geral, possam se movimentar nas contratações, que precisarão vir, não com loucura, porque a essa altura do campeonato o Sport tem que estar trabalhando na Série A, mas pensando em como se cai para uma Série B, sem débito, sem buraco, sem abismo, e não pode fazer loucuras nesse momento da competição. O que a gente viu no jogo com Juventude não nos dá um alento de uma continuidade de campeonato boa. Não nos dá. Não vimos modificação tática no time do Sport. Isso é muito preocupante. Se tivesse sido um time mais competitivo, com algumas jogadas diferentes, com um modelo tático mais produtivo, e tivesse perdido o jogo, mas a gente ia ter observado essa evolução. O goleiro entrou sem ritmo, leva um gol de cabeça da entrada da área. Se é o Kaique França, derrubam a Ilha do Retiro, né? Se é o Kaique, derrubam a ilha porque o cara já estava marcado. Foi falha. Era uma bola defensável, claro que era. O Gilberto cabeceia da entrada da área. Foi uma cabeçada legal mesmo. Mas foi da entrada da área, meu amigo. Goleiro nenhum pode aceitar tomar um gol da maneira como Gabriel Vasconcelos tomou. Então, realmente, a derrota por si só é desanimadora, mas a forma como perdeu é mais desanimadora ainda. E outro detalhe, me perdoem estar falando tanta coisa pesada em plena terça-feira ainda, mas o próximo adversário do Sport é o Botafogo, que vem de jogar um Mundial de Clubes, de conseguir se classificar para outra fase, de ter batido no Paris Saint-Germain. Então, cheio de motivação. O Sport é a lanterna do campeonato com 3 pontos. A 8 do primeiro que está fora da zona do rebaixamento, volta a perder no campeonato. O que é que acontece? Todo mundo que for enfrentar o Sport agora, todas as equipes, todas, elas vão com o seguinte pensamento: esse jogo aí é 3 pontos pra gente. Porque todo mundo está ganhando do Sport. Não somos nós que vamos tropeçar. Todos eles estarão com a autoestima lá em cima, com a confiança lá em cima. Todas as equipes que forem jogar com o Sport é aquela história. Ó, contra esse aí a gente não pode perder ponto não, viu?
aqueles que estão brigando lá em cima, aqueles que estão brigando por Sul-Americana, aqueles que estão brigando para não cair de divisão, na briga deles, cada um na sua briga, quando jogarem com o Sport vão dizer, para esse time aí a gente não pode perder ponto. Já pensou como é ruim isso? Porque todos eles vêm cheios de confiança. Cheios de confiança. É o que vai acontecer no jogo do domingo com o Botafogo. O Botafogo vai chegar cheio de vontade e de confiança para bater no lanterna do campeonato.